quantas vezes, diante da dificuldade, diante daquele momento em não ter a sua oração, o seu pedido atendido, as pessoas retrocedem, as pessoas desanimam e quem assim age não agrada ao nosso Deus. Esse é o estudo de número 1012 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós devemos vencer o desânimo, não podemos retroceder, devemos perseverar e seguir adiante, pois recebemos do Senhor forças e consolo, e no momento certo o Senhor nos dá a vitória. Vamos ao nosso tema? Retrocedendo espiritualmente. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, que diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. E tem outra versão que diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Retroceder é o mesmo que recuar, que desandar, que regredir, é o mesmo que voltar e até mesmo atrasar. Nós não podemos recuar, nós não devemos regredir e nem retroceder. Hebreus no capítulo 10, verso 39 diz: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. A Bíblia nos ensina o exemplo do profeta Daniel, porque Daniel não retrocedeu, mesmo diante das aflições, dos sofrimentos e de ameaças de morte. Ele continuou servindo e confiando no Senhor. Daniel capítulo 2, verso 16. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não se lembrava do conteúdo do sonho, ele exigiu que os sábios da Babilônia interpretassem. Caso eles não conseguissem, eles seriam mortos. E Daniel, confiando no Senhor, pediu para o rei Nabucodonosor um tempo, e assim como nos ensina o autor de Hebreus, nós devemos confiar no Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. É importante não abandonarmos a nossa confiança no Senhor, mas sim colocarmos plenamente a nossa confiança no Senhor, sabendo que o nosso Deus é fiel. E no versículo ainda fala, ele é galardoador. E Daniel ousou confiar no Senhor, e Deus deu a ele a revelação do sonho do rei, e todos os sábios da Babilônia foram salvos. Olha que Deus tremendo, sabe por quê? Porque Daniel tinha comunhão com Deus, porque Daniel perseverava em oração, mesmo quando a vida dele corria risco de morte. Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e ele orava e dava graças diante do seu Deus,
como também antes costumava fazer o rei Dário. Ele quis colocar Daniel como governador sobre todo o reino, porque em Daniel havia um espírito excelente. Daniel era temente e obediente ao Senhor. Daniel, ele era honrado por Deus e ele se destacava entre aqueles homens importantes. Daniel foi um homem notável. O autor de Hebreus ensina que nós devemos ser perseverantes em tudo. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Assim como Daniel, ele continuou buscando e servindo ao Senhor todo o tempo, mesmo estando cativo na Babilônia, mesmo vivendo como escravo, ele não retrocedeu, ao contrário, ele continuou firme na fé. A Bíblia também nos mostra o exemplo de Paulo. Certa vez, Paulo foi advertido pelo profeta Ágabo, quando estava em Cesareia, lá na casa de Filipe. Ele falou para Paulo que Paulo iria ser preso. Paulo, mesmo sabendo disso, ele não se entristeceu, ele não se intimidou, porque ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Atos capítulo 21, verso 13, então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, ele tinha verdadeiramente compromisso com nosso Deus. Paulo, ele viveu para servir ao Senhor, para testemunhar do Evangelho, e Paulo pregava da cruz de Cristo, independente dos perigos, dos sofrimentos, dos apedrejamentos. Paulo tinha decidido ser fiel ao Senhor e ele foi fiel até o fim. Atos capítulo 20, verso 24 diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo teve muitos motivos para desistir, para se entristecer, para duvidar do Senhor, mas Paulo, ele tinha o sofrimento como motivo de júbilo, ele não se deixou abater, ele não desistiu, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele, e Paulo sabia também que tudo aqui na terra é passageiro, e quantas pessoas trocam o reino de Deus por coisas passageiras daqui da terra. Temos também o exemplo de João, o apóstolo João. Ele nos afirma que quem faz a vontade do Deus Todo-Poderoso e não retrocede, mas permanece para sempre, este é abençoado, este será honrado, este será recompensado. 1 João capítulo 2, verso 16 e o verso 17 diz: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo João, ele também teve muitos motivos para abandonar a fé, porque segundo os historiadores, ele foi torturado pelo imperador, ele foi jogado num tacho ou caldeirão de óleo fervente, mas Deus, segundo os historiadores, não deixou acontecer nada com ele. E após isso, ele foi enviado como prisioneiro para a ilha de Pátimos. Vamos nos lembrar também de João Marcos? João Marcos, ele recuou. Ele estava acompanhando Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, mas ele voltou para Jerusalém. Atos capítulo 13, verso 13 diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha.
Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Nós não sabemos ao certo o motivo. Mas pode ser vários, não é verdade? Como o medo, as dificuldades, por ter presenciado os sofrimentos de Paulo ou até mesmo saudades da casa dele. Só que João Marcos, ele foi fortalecido pelo Senhor e ele voltou. Ele se tornou um filho na fé do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 13 diz: aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. João Marcos foi filho na fé do apóstolo Pedro e mais tarde ele se tornou companheiro de Paulo nos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 10 diz: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Paulo escreveu aos irmãos de Colossos que Marcos os visitaria e deveria ser recebido porque ele era um companheiro e também tinha proporcionado a ele consolo e apoio. Colossenses capítulo 4, verso 11. Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Olha que palavra tremenda! Aquele mesmo João Marcos que retrocedeu, que não foi com Paulo até o fim na primeira viagem missionária, foi transformado e se tornou motivo de alegria para o apóstolo Paulo. João Marcos, ele se tornou cooperador, um colaborador no ministério de Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11, diz: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. João Marcos foi um homem que, ao retroceder, ele foi rejeitado por Paulo para caminhar com ele, mas ele foi transformado por Deus. Ele se tornou útil, ele se tornou uma bênção na vida e no ministério do apóstolo Paulo. João Marcos, ele se fortaleceu no Senhor, porque além dele ser útil para Paulo, ele ainda nos deixou um grande exemplo de alguém que retrocedeu, sim, mas depois ele retornou, se fortaleceu em Deus, teve a sua história mudada e essa nova história fez dele o autor do Evangelho de Marcos. Vamos, para terminar, nos lembrar de Jonas. Ele era um profeta, mas ele retrocedeu em obedecer ao Senhor. Ele preferiu fazer a vontade dele e do jeito dele. Jonas capítulo 4, verso 2 diz: então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. O nosso Deus, ele realmente é misericordioso. Quando ele mandou Jonas para Nínive para adverti-los que seriam destruídos, porque eram homens maus, pessoas malignas, mas quando ouviram, eles se arrependeram e o Senhor os poupou da destruição. Isto fez Jonas ficar irritado, sabe por quê? Porque os ninivitas eram pessoas cruéis, mas o nosso Deus, ele recebe os arrependidos. O nosso Deus é misericordioso e compassivo. O nosso Deus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração arrependido. E nós precisamos aprender a sermos perseverantes em servir e seguir ao Senhor. Nós precisamos ter consciência que é
esta jornada é difícil, mas que a vitória é certa para aqueles que não recuam, para aqueles que são fiéis até o fim. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o Senhor Jesus, Ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e que o Senhor te abençoe.